quero ler para você. Antes de você sentar, fique de pé só por um minutinho, que aí nós vamos ler. Gente, o Paulo Vitor é uma bênção, ele parece o Pedro do The Chosen, sim? Vamos celebrar o nome do Senhor pelo nosso Pedro do The Chosen. Glória a Deus! A Tainara mandou uma foto que é o Jesus do The Chosen com o Pedro. E eles estão abraçados. Ela falou, olha você e o PV aí. Aí eu falei, é verdade. Ele é uma bênção. Eu quero trazer já uma resposta para o seu coração que está lá em Filipenses. E hoje, se você viesse para todo esse culto e você ouvisse só esse versículo, já valeria a pena. Porque é o Senhor trazendo uma resposta para o seu coração já essa noite. Então, quando ele aparecer na tela, você vai ouvir o Senhor falando com você e trazendo a resposta que você precisa, amém? Qual será? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ligamos as luzes para que você possa abrir a sua Bíblia se você trouxe. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou ler de novo, volta esse aí, volta de novo, só para eles entenderem. Em outras traduções que eu gosto muito, diz assim: eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu quero que você diga bem alto, por favor: Deus vai terminar. Por favor, diga isso. Fala: Deus vai terminar. Tudo que Deus começa, Ele termina. E eu estou convencido de que o Deus que começou a boa obra vai terminar. Eu não sei o que Ele falta terminar aí, mas eu sei que alguns corações vieram hoje conversando com Deus, pedindo resposta. E Deus está dizendo para você hoje: fica tranquilo. Eu não sou um Deus de obras inacabadas. Eu não faço como aqui perto da minha casa em Alphaville, misericórdia. Ali perto do Buller Max tem uma obra que não acaba nunca, Jesus. Deus não faz isso. Ele termina tudo que Ele começa. Você pode orar comigo para nós ouvirmos a voz de Deus hoje? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai amado, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por essa noite poderosa. Quero te agradecer pelos teus filhos. E humildemente eu quero pedir a tua presença. Eu não sou nada sem ti, Pai. Eu não consigo ministrar sem a tua presença, Senhor. Eu não quero apenas palavras vazias aqui. Eu quero falar da tua palavra, Pai. E a tua palavra é viva. Então traz para o coração dos teus filhos o teu Espírito Santo. O teu servo pede hoje e a tua igreja pede, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Abre o céu essa noite. Que nós saímos daqui impactados, Pai. Não pela eloquência só, porque nem tem. Não pela voz, mas pela tua palavra e pelo teu Espírito. Fala conosco hoje, Jesus. Derrama o teu Espírito essa noite e esteja conosco durante todo esse culto, em nome de Jesus. E você diz amém. E pode tomar o seu assento para ouvir a palavra hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode voltar a luz para eles ficarem mais confortáveis. Filipenses 1,6. Estou convencido que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem escreve esse capítulo e essa carta, Rafa, é Paulo. E ele escreve para uma igreja em um momento que não condizia com o que ele estava escrevendo. Porque ele fala para a igreja que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar enquanto ele está em uma prisão. Ele não está em um momento de comemoração. Ele não está celebrando uma festa. Ele não está celebrando uma conquista. Ele está preso e não sabe quando vai ser solto. E nem se vai ser solto. Ele não sabe o que vai acontecer. Pelo contrário, dali para frente ele poderia ser colocado para a morte. Ele poderia passar dali para um estágio muito pior. Mas ainda assim ele escreve uma carta para a igreja dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quando Paulo escreve esse versículo estando preso, ele passa um recado. Quando ele diz: eu estou convencido para aquela igreja, ele está passando um recado. Ele diz: eu não dependo da circunstância. Eu não dependo do que está acontecendo. Eu estou convencido, eu já estou certo de que se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu estou convencido de que apesar das algemas estarem nas minhas mãos, a palavra de Deus está solta e livre. Eu estou convencido de que apesar de estar em uma cadeia, o meu Deus continua por aí fazendo aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E Paulo começa falando algo maravilhoso. Ele diz assim: o Deus que começou a obra é fiel para terminar. Nós precisamos entender que aqui ele não fala: vocês são fortes e vocês começaram a obra, então vocês vão acabar.
Ele não fala, você é bonito, você é legal, você veio arrumado para a igreja, você é cheiroso, você é o alecrim dourado e por isso ele vai terminar. Ele fala, eu estou certo que Deus começou. E como Ele começou, Ele vai terminar. Ele está dizendo, não é porque a igreja está forte, não é porque você está se sentindo corajoso, não é porque você está no seu melhor momento, é porque Deus te escolheu. Não tem gente que você bate o olho e você fala, essa pessoa é diferente, porque Deus escolheu. Essa pessoa tem um negócio, porque Deus escolheu. Não tem como, quando Deus escolhe, acabou, Ele faz a obra. E eu estava ontem indo para uma célula, para um encontro, que aqui a gente chama de semente. Estava indo para uma oração à noite. E eu chegando na fazenda, comecei a meditar sobre tudo que Deus estava fazendo. Uma coisa linda, aquele lugar, tudo que Deus estava trabalhando. E eu comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele estava fazendo até aqui, pelas pessoas que Ele estava conectando, pela vida de vocês que estão aqui, porque para mim é um presente ter uma igreja, um povo tão maravilhoso, chegar todo dia e me sentir em casa, em família. Eu não sei se você se sente em família aqui, mas eu espero que você seja bem-vindo e se sinta, porque esse é um lugar para ser sua casa, para ser família. Eu estava agradecendo a Deus por isso. Eu estava, Deus, muito obrigado pelas conexões. Obrigado porque se não fosse aquela porta lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Porque eu me lembrei de eu pequenininho, na casa dessa minha tia que eu falei pra você, lá em Imperatriz, no Maranhão. Ela me levando pra igreja de mão dada pro ciclo de oração, que eu tinha raiva, como eu falei, porque criança, né? Ir pra igreja todo dia, 8 da manhã. Quem quer acordar 8 da manhã? E eu ia com ela pro ciclo de oração e ela me levava. E eu aprendi ali na oração a confiar em Deus. Eu aprendi que orar era a melhor estratégia. Eu aprendi que cantar os louvores da harpa, fazer campanha, era a melhor estratégia para ter vitória. Desde aquele momento eu já aprendi isso. E enquanto eu estava chegando na fazenda, eu agradeci a Deus pelas conexões. Eu falei, Senhor, obrigado, porque desde pequeno eu aprendi a caminhar na Tua palavra. E eu ouvi uma palavra de que eu chegaria nesse lugar, que o Senhor faria coisas grandes. E quantos processos eu vivi para chegar até aqui. E eu obrigado, porque quando eu cheguei em São Paulo eu não conhecia absolutamente ninguém. E você me conectou, me abriu minha agência de publicidade, me tornou chefe de comunicação do estado, me apresentou tanta gente especial. Obrigado por aquela pessoa que abriu a porta, obrigado por isso. Aí Deus falou, quem abriu a porta? Foi aquela pessoa. Aquele lá. Quem abriu a porta? Aquele cara que ligou e me conectou e me colocou lá. Quem foi? Aí eu vou te levar para aquele lugar, da casa da sua tia, quando você tinha 7, 8 anos de idade, que ela te colocava na mesa da cozinha. Gente, a cozinha só pela misericórdia. O armário, se você abrir a porta, ele caía. Você tinha que colocar ele de novo, depois você caía de novo. Mas não tinha lugar que eu me sentia mais amado do que aquele lugar. Não tinha lugar, quando você chegava lá, minha tia já preparava o almoço, o frango, fazia tapioca com manteiga. Às vezes não tinha um recheio, mas tinha manteiga, diga glória a Deus. É, manteiga mesmo, né, meu filho? Margarina, glória a Deus, aprimou. E aí eu lembro que eu chegava lá e sempre tinha um pão francês, lá chama pão de sal, ou a tapioca, ou o kisuke, misericórdia. Gente, o kisuke 10 centavos desse tamanho, você misturava, dava para 15 meninos. Dava para todo mundo, você conseguia compartilhar com todo mundo. O pão dava. Eu lembro que a gente ia fazer aniversário, tudo era festinha. Aí comprava o kisuke, fazia, batia, e minha tia batia no liquidificador, porque parecia suco verdadeiro, aleluia. Eu lembro que eu aprendi ali e ela me levava para a mesa, abria a harpa e me ensinava os louvores da harpa. Porque Ele vive, que a gente acabou de cantar, em Jesus, pelo sangue, me ensinou a batalhar. Aí Deus ontem, eu agradecendo pelas portas, Ele me levou lá atrás. Ele falou, sabe onde que a porta foi aberta? Naquela oração. Meu Deus. E eu comecei a chorar me lembrando de cada pessoa que me apresentou Jesus. Lembrando de cada dia que no altar da igreja alguém ia orar por mim. Quantas vezes eu não queria estar naquele lugar e uma pessoa estava intercedendo, falando, Deus, usa ele. E quando os meus pais se separaram, que foi na minha vida uma catástrofe, porque eles perderam tudo e minha mãe entrou em depressão profunda, toda a história que eu contei para vocês e tudo que a gente viveu como família, lá no interior do Maranhão ainda, e tantas coisas aconteceram. Deus falava, você lembra daquela época? Foi a oração que te sustentou. Você lembra daquele momento que você achou que ia morrer? Foi a oração que te sustentou. Você lembra quando você achou que você não ia aguentar mais? Eu te sustentei. Deixa eu te falar, quem começou a obra foi eu, quem vai terminar foi eu. Não foi ninguém que abriu a porta, foi eu. As pessoas eu só usei como instrumento, mas eu comecei e eu vou terminar porque eu quero, porque eu decidi. E quando Deus decide, não é o seu planejamento, não é se as pessoas estão abrindo a porta para você, é se você continua caminhando firmado nessa palavra. É se você continua confiando no Deus que abriu a porta e no Deus que deu a instrução. Você sabe que você é improvável e não era nem para você estar aqui, mas a mão do Senhor te sustentou e te trouxe até esse lugar. E eu vou continuar avançando porque o Deus que começou é fiel para terminar. Aí
Deus começou a me lembrar da minha história, de tudo isso, eu comecei a chorar e agradecer. E Deus falava, honra, sabe quem você tem que honrar? As pessoas que realmente merecem honra. Gente, quantas vezes a gente honra hoje por networking, por status, por isso, por aquilo. Então a gente manda um presente para alguém que a gente quer se conectar, a gente faz isso, faz aquilo. E aquela tua tia que orava por você todo dia. E a vozinha, e aquela pessoa que caminhava com você e que te ama de verdade. Você sabe que você perder tudo, aquela pessoa está lá. Deus vinha falando no meu coração, filho, eu quero reensinar para a minha igreja valores que eles nunca poderiam ter perdido. Eu quero ensinar para você o que realmente importa. Naquele momento o Senhor começou a me dar uma palavra para trazer para você. Não confie em carros, em cavalos, em homens, em conexões. O Deus que começou a obra, Ele que vai terminar. Não vai ser dentro do seu planejamento, vai ser do jeito dele. Foi por isso que tantas coisas aconteceram que você ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tinha tudo planejado, estava tudo bonito, tudo saiu do script. Deus já escreveu essa história. Aí quando eu começo a olhar para esse versículo, eu começo a meditar numa história que eu quero compartilhar rapidamente com você, porque é uma história que fala muito ao meu coração e nos ensina muito também. Gênesis capítulo 19, versículo 17, fala sobre a história da mulher de Ló. Alguém já ouviu aquela história da mulher que virou estátua de sal? Quem já ouviu? A gente via em muita figurinha, ilustração de revista. Quando eu era criança eu via muito aquela Bíblia ilustrada, e você via a história, e a Bíblia conta sobre uma mulher que olhou para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Vocês conseguem colocar o versículo aqui para mim? Gênesis 19, 17. Eu vou só ler. Apareceu aqui? Glória a Deus. Quero só compartilhar com você para você entender na palavra. Olha o que diz. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor. Pausa aqui só para te falar um negócio de Deus hoje. Tem anjo que Deus está mandando na sua vida para dizer para você: eu tenho uma nova estação para você. Eu quero te levar para um lugar seguro, para que você não seja exterminado, para que você não viva em tristeza, para que você não caia em ruína. E às vezes, por estar apegado ao passado, você diz: não, meu Senhor, não quero ir, não quero sair, não vou fazer. Deus está te mandando avisos e recados, dizendo: eu tenho algo poderoso e sobrenatural para você. Mas você não pode se apegar ao que se foi. Você precisa viver o novo que eu estou te chamando para viver. Olha o que continua dizendo aqui. Ele disse: não, meu Senhor, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também atenderei a esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa insignificante, pequena. Olha que maravilhoso isso. Olha como Deus tem misericórdia. Quando Deus olha para o filho que ele quer ter misericórdia, ele fala: pode sair e eu vou proteger você até chegar lá. Eu não vou mexer em nada até você chegar, porque eu guardo você, eu protejo você. Como Deus é bom. E ele vai para um lugar chamado insignificante. Presta atenção, ele estava em Sodoma e Gomorra, e ele sai de Sodoma e Gomorra, que era um lugar que ele era próspero, porque Ló não era pobre. Ló não estava passando por uma situação difícil. Ló vivia bem. Imagina chegarem para Ló e dizer: sai desse lugar que você está habituado, sai desse lugar que te traz riqueza, sai desse lugar de status, sai disso. Imagina, para ele deixar tudo para trás e vai para um novo que está preparado, vai para um insignificante. Imagina como é difícil desapegar, imagina como é difícil deixar. E quantas vezes para nós é difícil também deixar lugares emocionais que nós estamos habituados. A gente está habituado emocionalmente com uma situação, com um relacionamento, com algo na nossa vida, e a gente fala: Deus, por mais difícil que seja aqui, eu já estou habituado. E Sodoma e Gomorra não era um lugar bom para a família de Ló, porque era um lugar de pecado, era um lugar de devassidão. Mas ele já estava habituado, e naquele lugar ele era bem sucedido. Aí ele tem que sair de lá e ir para um lugar chamado insignificante. Diga misericórdia. Não, fala a verdade, a gente fica falando de Ló e da mulher dele, mas fala você.
com empresa, com status, com tudo dando certo, e Deus falando, sai daqui, vai para um lugar insignificante. Deixa tudo para trás, eu vou queimar tudo. Não vai ficar nada. Se você não sair, você vai ser exterminado junto. Imagina a situação no seu coração. A gente fala da mulher de Ló, mas quantos hoje fazem isso todos os dias? Talvez você faça isso todo dia. Talvez Deus queira que você confie e avance para um novo lugar, e você é apegado, você fica não, sendo que Deus tem algo melhor, mas você está apegado com o passado, porque lá você tem segurança. Aí a gente fala da mulher de Ló, mas repetimos a mesma coisa. Ló então faz e obedece a Deus. Por quê? Porque o anjo tem tanta misericórdia que pega na mão da família e fala, vou tirar vocês daqui, e leva para esse lugar. Sabe o que acontece com a mulher de Ló? Quando ela está no caminho para chegar num lugar insignificante, para chegar em Zoar. Insignificante, o significado desse lugar e daquele momento não era uma vida insignificante, era um momento. Tome cuidado, porque às vezes Deus vai te transicionar para momentos que você não vai entender nada, mas é para te levar sempre para um lugar melhor. Deus nunca leva a gente para nada pior, é sempre melhor. Sempre que Deus tem um plano preparado para a nossa vida, é sempre melhor. Você pode dizer, por favor, sempre melhor? Fala, nunca pior, sempre melhor. Deus sempre tem algo melhor, nunca pior. Quando Ele está com a gente, Ele nos prepara para viver algo melhor. E aí ela precisa viver aquela transição. Aí o que acontece com a mulher de Ló? No caminho, prestes a chegar, ela olha para trás. A Bíblia diz que quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. E aí quando a gente vê nas ilustrações, a gente fala, nossa, só olhou e virou uma estátua de sal. O olhar aqui não significa o simples fato de os olhos verem algo. O olhar aqui significa o apego ao passado. O olhar aqui não significa só o fato dos olhos enxergarem algo, porque você pode olhar para tudo, o que você não pode é viver naquilo. Mas a mulher desejou continuar lá. Ela olhou, viu, Maria, os olhos dela enxergaram aquele lugar e ela queria viver aquilo. O coração dela não saiu de lá. Deus não quer arrancar só o teu corpo, Deus quer arrancar o teu coração de lugares que não fazem mais sentido para você. De estações que não fazem mais sentido para você, de amores que não fazem mais sentido para você, de trabalhos que não fazem mais sentido para você. Enquanto você não arrancar o seu coração, você vai viver paralisado, porque o nosso coração precisa ir junto com o corpo. E muitas vezes nós ficamos paralisados, porque o que significa sal? Gente, sal, eu não sei se vocês sabem, é que aqui todo mundo é Alphaville. O único ônibus que vocês pegaram é o de aeroporto, né? Misericórdia. Mas o sal, o que você usa muitas vezes? Você usa para poder cuidar ou preservar algumas coisas, conservar. Então você usa o sal para isso. Olha a representação na Bíblia. Aquela mulher queria tanto o passado que ela ficou preservada lá. Ficou paralisada no lugar onde Deus mandou ela sair. E muita gente vive paralisada porque o coração está no lugar e não no Deus que te levou para lugar, mas que quer te levar para lugares melhores ainda. Aí você fica pegado com a estação, com o lugar, com as pessoas, com o trabalho, mas Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, onde você pisar, o lugar vai ser abençoado. Onde você tocar, o lugar vai ser abençoado. Não tem problema mudar, o problema é ficar paralisado no mesmo lugar. O problema é ter o orgulho de falar, não, eu já mudei demais. Não, meu irmão. E eu já fiz tanta coisa. Ei, meu Deus do céu. Não sei você. Quando você começa a trabalhar com 12 anos, meu pai me colocou para trabalhar, que ele falava que se eu quisesse comprar desodorante, perfume, tinha que trabalhar. Misericórdia, minha família é difícil, né, gente? Só do começo eu já estou contando tanta dificuldade. Misericórdia. Tudo lindo, tudo uma bênção. Meu pai, você vai ter que trabalhar. Trabalhei com 12, 16, eu coloquei minha primeira empresa, que foi uma revista impressa no estado do Maranhão. Daí depois eu vendi a revista e coloquei uma empresa de publicidade. Aí eu vim para São Paulo, trabalhei como chefe de comunicação. Aí mudei, de acordo com o que foi mudando, os negócios, o mundo foi mudando, eu fui mudando também. E tem muitas pessoas que continuaram com a mesma coisa, mesmo negócio, a mesma coisa, paralisados na mesma estação. E eu vi aquelas pessoas sem evolução. E eu me vi evoluindo em todo o tempo, porque eu não tinha orgulho, nem medo, nem preocupação de mudar. Eu falava, por que fecha e abre outra coisa? Negócio é para dar certo, negócio é para poder caminhar. Esquece isso, vamos para frente. Se tinha que mudar de casa, a gente mudava de casa. Eu e minha esposa tivemos ter mudado umas 7 vezes de casa já. Mas sempre para casas melhores. Sempre para algo melhor. Ficar apegado ao que já foi te impede de viver o novo. Ficar apegado ao passado te impede de evoluir. E o Senhor nos levou para estações melhores, porque Deus dizia assim, onde está o seu coração? Nisso ou em mim?
Porque se está em mim, eu consigo te levar para um lugar melhor ainda. Filho, eu quero viver essa aventura da vida com você. Eu quero te levar para lugares melhores. Eu quero caminhar contigo em estações melhores. Mas você precisa confiar em mim. A mulher de Ló para e vira uma estátua de sal. Você não. Porque Deus te trouxe hoje aqui para você não paralisar nessa estação. Deus te trouxe aqui hoje para responder ao seu coração. Eu comecei a boa obra, não importa o lugar, não importa o cenário, eu vou terminar tudo que eu comecei. Gente, se você for olhar para as circunstâncias, imagina você olhar para alguém que saiu de lá, como eu falei, que viveu a história que a gente viveu. Porque eu não vim para São Paulo porque eu decidi, não. Eu vim porque o médico virou nos primeiros anos de casado e falou para mim: sua esposa tem câncer. Imagina, recém-casado, novinha minha esposa, eu novinho, o médico vira e fala: sua esposa tem câncer, comecem a tratar. E é um câncer que ainda pode, a situação dela ainda nos impedia talvez de ter filhos de uma forma mais fácil, de viver tudo. E eu casado no começo do casamento, a gente mudou para São Paulo para fazer tratamento de câncer. Preste atenção. Pastor, hoje é só história difícil hoje, vai ver a parte boa. O médico virou para mim, novinho, recém-casado, e falou: vai ser um tratamento longo. Se eu fosse vocês, eu faria em São Paulo. Tem mais coisas, enfim, nós morávamos no Maranhão. Nós mudamos para São Paulo para fazer o tratamento, porque eu falei: eu não vou deixar minha esposa só. Todos os dias no hospital que a minha esposa dormiu, eu dormi junto. Todos os dias que ela estava lá, eu estava junto. Eu falei: não, ela não vai ficar com outra pessoa, porque se ela tiver que passar 5 anos lá, eu vou passar 5 anos longe da minha esposa, de jeito nenhum. Negócio a gente coloca de novo, faz de novo, vida só tem uma só, sim ou não? Só uma. Falei: vou estar junto. Vendemos lá as coisas, a gente tinha nosso apartamento, vendemos tudo e mudamos para fazer o tratamento. Gente, com 3 meses que a gente mudou. Eu já contei essa história algumas vezes. O médico fala e vira, faz cirurgia, tudo, né? E vira e fala: não tem mais nada. Sua esposa está curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque é um testemunho lindo. Mas olha só. Mas imagina eu, depois de ter vendido tudo, doutor Rodrigo, sem conhecer ninguém em São Paulo, ter mudado de cidade, a empresa, tudo. Eu olhar para Deus e falar: caraca, Deus, você me fez vender tudo. Eu agradeço, obrigado pela cura, não tem preço. Mas cara, podia não ter mudado. Mas Jesus Cristo. Eu não sabia que a empresa que eu tinha no Maranhão era 1% da visão do que Deus tinha para mim. Era muito pequeno perto do que Deus só usou uma situação que eu achava que era o pior, o meu zoar, o meu nada. Porque eu não conhecia nem a pessoa da padaria da esquina em São Paulo. Veio morar só eu e minha esposa. A gente começou a morar, eu achei que ia encontrar apartamento, uma dificuldade, não conhecia ninguém, comecei a bater de porta em porta. Maila, você me dá a oportunidade da sua empresa, eu sei fazer marketing, eu sei fazer publicidade. Preste atenção, Rafa, no que Deus fez. Bati na porta de várias pessoas. As pessoas: não sei, não conheço, de onde que vem. Deus começou a abrir portas. Aí eu mandei uma mensagem no direct. Meu Deus do céu. Gente, Deus faz umas coisas. Estou contando isso só para alimentar a tua fé hoje. Vilmara, mandei uma mensagem no direct do governador atual do estado. E mandei falando: eu sou o melhor no marketing. Se você me contratar, porque você tá ruim, cara. Se você me contratar, vai melhorar o negócio. Mandei. O cara nem olhava direto, não existia, não tinha chance, porque depois eu fui virar assessor dele. O cara falou: vem aqui no palácio que eu quero conversar com você. Me respondeu no Instagram. Fui no palácio. Ele conversou comigo, contratou. E depois me apresentou para todo mundo que você imaginar em São Paulo. Num dia eu não conhecia ninguém aqui, no outro dia eu conhecia todo mundo. Não foi ele que abriu porta. Se Deus não tivesse feito, ele abriu. Se Deus não tivesse feito, pastor, por que você está me contando isso? Porque eu saí de lá achando que era a pior notícia da minha vida. Poxa, eu vou perder minha esposa, eu vou ficar viúvo já com essa idade. Meu Deus, o que vai acontecer? Ela própria dizendo: será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? A gente achava que era algo terrível. Não, Deus curou ela, deu uma vida maravilhosa, uma vida abençoada. E ainda nos levantou e ainda fez coisas maiores. Deus é lindo. Pastor, por que você está falando isso? Para você parar de ter medo de perder. Você parar de ter medo de sair do Sodoma e Gomorra, que é lugar de morte, apesar de parecer seguro, e ir para o lugar que Deus mandou você ir. Porque se Deus mandou você ir, Ele vai com você. E se Ele for com você, já deu tudo certo. Se Ele for com você, já aconteceu. Meu Deus. Aí eu tenho medo de tudo. Tenho medo de tudo que vai... Ai meu Deus, será que vai acontecer? Vou ficar aí com instabilidade. Não tem nada estável nessa vida não, meu irmão. O que é instável? Nem teu coração fica tudo igual doido. Só Jesus
Só Jesus é o que nós temos de certo. Só. A Sara perguntou na última célula, na quinta-feira, porque nós temos várias sementes aqui, inclusive você está convidado. Sementes são os nossos pequenos grupos, que são as nossas células, e acontecem em vários lugares, em São Paulo, aqui na Granja. Amanhã eu vou estar lá no Morumbi, senão a Vimara vai me deserdar. Aleluia. E a gente tem várias células aqui, sementes. E a Sara, na quinta, eu fui visitar lá da Granja Viana. E a Sara falou algo lá, perguntou para todo mundo assim: onde estão as suas raízes? O que te faz não se afastar de Jesus? O que te faz lembrar dele? O que te faz não se afastar? Aí um falou: é pela minha família, outro pelos meus amigos. E ela contou uma história que eu achei muito legal, que ela falou que uma casa começou a entupir um cano, a dar problema num cano, e o pessoal foi procurar o que tinha acontecido, e era uma raiz de uma árvore muito distante, que a raiz era tão longa que já estava chegando na casa dessa pessoa. E ela começou a ensinar sobre raízes, como para sustentar uma árvore de pé precisam ter raízes profundas. E aí ela perguntou, vocês lembram? Vocês estavam lá, né, casal amado? E ela perguntou: o que sustenta as raízes? Aí eu comecei a meditar no que Jesus já me ensinou. E eu me lembrei da minha história. Eu me lembrei de dias que a minha mãe estava numa depressão profunda, que ela não conseguia nem falar. Ou que me ligavam 3, 4 horas da manhã com 14 anos de idade, falavam: busca sua mãe bêbada em algum lugar. E eu só tinha ela, porque meu pai morava em outro lugar, a gente vivia sozinho. Quando a gente perdeu tudo, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu me lembro que naqueles dias eu entrava no quarto, ajoelhava e dizia: Deus, fala comigo hoje. Deus, cuida de mim. E eu sentia como se um exército entrasse no quarto. Eu sentia como se Jesus entrasse no meu quarto e dizia: você não está sozinho, eu estou com você em todo o tempo. Eu me lembrei quando eu pedi a Deus: cura meu pai, abençoa a minha família, e o Senhor foi lá e curou, e hoje eu vejo minha família toda restaurada. Me lembrei de quantas vezes com a Tainara na UTI, com ela lá dentro passando pelas situações, eu dizia: Jesus, cuida de mim, e o Senhor entrava e curava e renovava e transformava. Lembrei quando eu perdi minha filha, que naquele lugar, quando não tinha ninguém, nossa família não estava aqui, eu com ela no meu colo, o Senhor Jesus estava comigo, consolando e cuidando do meu coração. E aí quando ela perguntou: onde estão as suas raízes, eu falei para ela: sabe onde estão as minhas raízes? A minha raiz está completamente na minha paixão, no meu amor por Jesus, porque eu sei que eu posso perder tudo, mas se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Eu sei que pode acontecer alguma esposa com alguém que eu amo, alguma coisa com alguém que eu amo, com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, porque eu já perdi uma filha, mas eu sei que Jesus não passa, Ele está cuidando de mim em todo o tempo, cuidando do meu coração, cuidando da minha vida, cuidando da minha casa. Aí sabe qual é o problema? Quando você começa a colocar a sua expectativa nas coisas, você começa a ter um problema. Porque a tua expectativa é a tua mulher, é o teu marido, é o teu filho. O teu Deus é aquilo que você tem, é o teu trabalho, é o teu negócio. Aí vive ansioso, desesperado, preocupado o tempo inteiro, porque essa palavra diz que a nossa confiança e o nosso olhar precisa estar no Senhor. Chorar, nós vamos chorar. Sofrer, luto, nós vamos passar. Mas quando eu tenho o Senhor, eu me sinto preenchido. Eu tenho uma alegria que não passa por nada. Ele cuida de mim, do meu coração. O meu olhar precisa estar nele. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu não vou ter medo. A mulher olha para trás e vira estátua de sal. Você não, você vai avançar. Se Deus falar: ei, sai desse lugar, muda a tua mentalidade, você muda. Sabe, olha, você faz isso, você faça. Seja quem Deus te chamou para ser. Não fica apegado com pessoas, com coisas. Não, faz o que o Senhor te mandou fazer e vá para a estação que Deus mandou você ir. Emocional, financeira, de mesas, de lugares, o que for. Se Deus mandou, se mova. Tem gente que aceita ser igual aquele homem da Porta Formosa. Tinha um homem que estava há muito tempo com a mesma deficiência na entrada do templo. Chamava Porta Formosa. O que quer dizer? Que aquele lugar formoso era um lugar maravilhoso. Era um templo, um lugar onde viam muitos milagres. Um lugar onde aconteciam muitas coisas maravilhosas. Só que aquele homem estava paralítico e prostrado lá há muito tempo pedindo esmola. Aí vem andando Pedro e João, estão andando. E vem ele na porta, Mário. Aí ele está há tanto tempo naquela situação, sentado na porta do lugar maravilhoso. Presta atenção. O cara está na porta do lugar formoso. O cara está na porta do lugar onde as pessoas vão pedir milagre. O cara está na porta onde tudo acontece. Ele está na porta, mas não está dentro. Ele está na porta, mas não está vivendo. Ele está na porta. Ele se acostumou a viver como mendigo. Ele estava paralisado, então ele pedia tudo para todo mundo. Aí chega Pedro e João, cheio da unção de Jesus, discípulos, cheios da unção, cheios do poder. Jesus tinha já declarado: vocês farão coisas ainda maiores do que eu.
Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão enfermos. Jesus já tinha falado para ele. Aí vem chegando os dois. Só que o homem estava tão acostumado a viver na porta, que quando vem chegando os homens que podem curar ele, ao invés de pedir por cura, sabe o que ele faz? Me dá uma esmola, por favor. Eu quero finalizar essa palavra só com isso. Às vezes você está tão acostumado a viver na porta do que você poderia viver, que você poderia viver um milagre sobrenatural de levantar e mudar completamente, mas você está aceitando o que você já está acostumado. Me dá uma esmola, por favor. Aí ele pede, me dá uma esmola. Pedro olha para ele, como eu quero olhar para você hoje, e diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Você está pedindo para Deus esmola e Deus querendo fazer você andar. Você está pedindo para Deus coisa mais ou menos e Deus querendo te apresentar coisas extraordinárias. Você está pedindo para Deus que Ele cuide da tua necessidade de amanhã, e Ele já está cuidando de todo o teu futuro e da tua história. Ele quer fazer você andar. Mas você está habituado a ficar na porta, vendo experiências, vendo gente viver um maravilhoso, mas não anda, porque está acostumado. Meu Deus. Pastor, por que você está gritando? Porque eu estou maluco hoje. Estou muito animado, porque eu estou assim, cara, Deus precisa levantar algumas pessoas hoje. Você ficou tão decepcionado com tanta gente, com tanta coisa, você dá, sabe, tem gente que vira gente chata, é tão decepcionado, passa tanta coisa que fica, porque eu não sei, não vou confiar de novo. Pastor, porque eu não quero isso. Pastor, porque eu não vou de novo. Aí fica amargo, ninguém aguenta. Tenha um coração puro. Pede, Jesus, me perdoa, me ajuda a ter um coração puro. Me ajuda a não ser amargo. Eu não quero esmola, eu quero andar de novo, eu quero sorrir de novo, eu quero confiar nas pessoas de novo, eu quero celebrar de novo, eu quero ser como uma criança. Sabe, entra na igreja, muita gente hoje com tanta decepção que a gente passou, entra já na igreja falando, não sei não, hein. Aquele louvor ali, achei que a Michelle canta muito, deve ser um robô. Fica procurando algo, acho que é um robô ali, não sei, achei que esse guitarrista aqui com esse solo de guitarra, achei que é playback. Deus está te chamando para confiar de novo. Aceita ser vulnerável, aceita fazer parte, aceita caminhar com pessoas de Deus, aceita ser uma criança de novo, aceita se alegrar de novo. Se lembra lá do passado, como eu me lembrei da minha tia, me levando para adorar a Deus e para cantar de uma forma tão humilde, tão infantil. Faça isso de novo. Lembra da oração que fizeram por você lá atrás. Lembra do hino da harpa lá de trás. Eu não sei quem é desse tempo, mas lembra daquilo lá atrás. Volte ao primeiro amor. Jesus está te chamando para isso. Eu não sei se você veio com alguém da sua família, se você está com alguém que você ama, mas se você está com alguém da sua família, se você puder, segura na mão dessa pessoa. Eu queria que você tocasse ela. Se você puder, olha para ela e fala assim: eu acredito em você. Olha, eu sei que tem uma essência aí dentro. Fazer o que, né, Paulo? Eu acredito na sua essência. Coisa linda, Jesus. Ai, Bruna. Bruna, a gente não consegue esquecer o nosso passado, que a gente passou, as dores que a gente passou, mas a gente consegue viver não olhando para ele de uma forma que nos impeça de avançar. E Deus hoje quer devolver uma alegria. Deus hoje quer devolver uma paz. O Espírito Santo veio te abraçar. Se puder, uma intercessora ali atrás, eu não sei se tem alguém aqui ali na Bruna, por favor, para abraçá-la nesse momento. O Senhor te trouxe aqui para te trazer isso hoje. Era só isso que eu queria declarar, e que você sentisse o abraço do Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós amamos você e nós acreditamos que é um tempo maravilhoso, de muita graça, de muita alegria, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor está falando assim: ó, filho, não para observar o que eu estou queimando. O que eu estou queimando já ficou lá. Olha para frente.
avança. Segue. Pastor, por que o tema hoje da ministração é muito além das portas? Eu não me apego a nenhuma porta que uma pessoa abriu. Meu Deus é muito além de toda e qualquer porta. Eu não me apego à porta formosa como paralítico. Porque quando Jesus passou por aquele lugar, quando os discípulos passaram por aquele lugar, não importa o cenário, ele levantou e andou. O meu Deus, Michele, vai muito além das portas, dos muros. Ele vai muito além do que aquilo que você pediu ou pensou. Esse é o nosso Deus. E hoje você vai muito além das portas. Eu aprendi que quem anda com Deus não caminha, voa. Meu Deus! Os normais andam, meu irmão. A nossa visão é de águia. Com Jesus a gente voa. E nós vamos voar a partir dessa estação. Não dependo só de uma porta que alguém abriu para eu entrar, não. Jesus faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Se Ele quiser, Ele abre onde não tem parede. Ele me faz voar. E eu gostaria que você levantasse essa pessoa aí com força. Coloca ela para levantar, para ficar de pé em nome de Jesus. Ô Michele, você sabe aquele louvor? Como que começa aquele além do impossível, mas como que começa? Eu creio no Deus do Isso.